Bom dia pra você, quem tá ligado com a gente no Tiro de Meta deste sabadão. Hoje o Galo realiza o último trabalho à tarde, visando o compromisso amanhã contra o Botafogo, às 4 da tarde na Arena MRV. Aliás, já há mais de 20 mil ingressos vendidos para este jogo, a expectativa de público na casa de 35 mil torcedores e o Atlético fazendo aí promoção de ingresso, promoção de cerveja, vai ter show lá para você na esplanada, tudo para você que ainda não conhece a Arena, ir até o jogo, conhecer a Arena e ajudar o Atlético a vencer o Botafogo, porque é um jogo dificílimo e importantíssimo pro Galo. E o Galo, com certeza, correspondendo em campo, vai também contar com o seu apoio nas arquibancadas. E tem ainda aquele plus, né? Tem a festa de despedida pro Hulk. Será o último adeus, o último encontro do Hulk neste ano na Arena com a massa atleticana, já que é aquele acordo que ele não poderá jogar contra o Atlético aqui em Belo Horizonte. Então você terá a oportunidade de agradecer ao Hulk por tudo que ele fez com a camisa do Atlético. Ele que agora vai seguir a sua vida no segundo semestre com a camisa do Fluminense. Olha só, pensando no time, viu, Dani? O Barba, ele treinou esse time do Atlético, ainda, evidentemente, nada foi divulgado em termos de esquema, dos jogadores que estarão em campo, mas ele aguarda até o último momento por, especificamente, 3 jogadores. Estou falando do Cissé, do Vitor Hugo, meio atacante, e do Coelho, tá? Os jogadores estão treinando normalmente, o Atlético não anunciou oficialmente se estão liberados 100% ou não, mas estão treinando com os demais companheiros, podem ser novidades. O Preciado também será novidade, já que cumpriu a suspensão no último jogo contra o Cruzeiro. Agora, quem tá fora do jogo é o Lianco e o Alan Franco. Estes estão suspensos, o Lianco, por ter sido expulso contra o Cruzeiro, e o Alan Franco, no mesmo jogo, levou o 3º cartão amarelo. E o Atlético anunciou ontem à noite a contratação de Renato Gil para o cargo de diretor de novos produtos. Renato tem mais de 20 anos de experiência na área e é fundador da Arena UB, reconhecida mundialmente e ligada à transformação digital e ao fortalecimento da conexão entre clube e torcida. Toda sorte aí ao Renato no Atlético. Domingão, a parada é contra o Botafogo na Arena MRV. Domingão, 4 da tarde, Dia das Mães, Atlético e Botafogo na Arena MRV. Aliás, uma ótima oportunidade para você que está nos ouvindo agora, que não conhece ainda, conhecer a Arena ou levar a sua mamãe, que também não conhece. Dia das Mães, leve lá, preços populares, os ingressos a partir de R$30 e o torcedor dando aquele adeus. O último adeus a Hulk, que vai então agora vestir a camisa do Fluminense no segundo semestre. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre essa questão de venda de ingresso, de público, porque o Gustavo, treinamento de hoje, mais uma vez, Coelho, Vitor Hugo e Cissé participaram com os demais companheiros. Parte do treinamento, ainda não 100%, mas eu tô apostando que pelo menos 2, tá? 2 deles estarão em campo, ou melhor, estarão à disposição do técnico Barba Domingues para o compromisso contra o Botafogo na Arena MRV. O Atlético não tem o Lianco, nem o Alan Franco, os dois estão suspensos, o Lianco por uma expulsão no Clássico, o Alan Franco levou o 3º cartão amarelo também no Clássico, e aí o Barba quebrando a cabeça, o que fazer? Ele pode fazer o simples, né? Se ele não tiver lá o Vitor Hugo, o Coelho, o Cissé, ele pode colocar o Júnior Alonso na vaga do Lianco, ou pode colocar também no ataque do Atlético, aliás, na meia do Atlético, o Bernard, ali permanecer com ele, e na meiuca o Thomas Pérez na vaga do Alan Franco. Aí seria somente trocar peças que jogaram na última terça-feira pela Copa Sul-Americana contra o Juventud, o empate no Uruguai 2-2. Mas ele pode também fazer outras modificações. Ele pode também, eu falei das mudanças simples no time, mas ele pode também mudar o esquema. Tirar um zagueiro, botar um atacante, por exemplo. Aí o Atlético jogaria num 4-3-3, né? Ele pode também colocar mais um meia. Caso, por exemplo, o Vitor Hugo seja disponibilizado para o jogo, jogar com Bernard e Vitor Hugo, por exemplo. Então, o Vinícius Andrade pode comentar melhor aí. Na sua opinião, Hugo e Vinícius, mudaria o esquema, o 3-5-2, manteria o esquema? O que vocês fariam no lugar do Barba Domingues? Essa bomba é sua, Vini, o esquema ideal para esse jogo contra o Botafogo. O Galo não tem Lianco, não tem Alan Franco, e aí coloca o Alonso na vaga do Lianco, o Thomas Pérez na vaga aí do Alan Franco, vai ter que quebrar a cabeça o Barba. Se o Atlético tivesse jogado muito bem na Sul-Americana e tivesse vencido o jogo com uma boa atuação, a gente teria
2 bons jogos com esse esquema com 3 zagueiros, porque contra o Cruzeiro foi um ótimo jogo, mas na Sul-Americana o Atlético derrapou. Então, com esse esquema, você tem um ponto positivo, que foi o jogo contra o Cruzeiro, e um ponto muito negativo, que foi o jogo contra o Juventude de Las Pedras. E aí, Hugo, o Bárbaro não tem muito o que fazer. A verdade é essa. Se ele tivesse o retorno do Vitor Hugo, eu acho que valeria a pena você mudar o esquema, colocar mais um meio-campista, até porque você vai jogar em casa. O Atlético tem a maior responsabilidade de propor o jogo, de tomar iniciativa, diferente do que foi contra o Cruzeiro, em que o Atlético não entrava com favoritismo e aí jogou no erro do adversário. Era um contexto diferente. Só que se ele não tem o Vitor Hugo, não tem o Cissé, que já não vinha sendo tão utilizado assim, ele não tem muitas peças do meio de campo, já não vai ter o Alan Franco. Então, para mim, o Tomás Pérez naturalmente entra na vaga do Alan Franco. Na zaga, para mim, retorna o Alonso, sem mudanças então de esquema. Não significa que vai ser um Atlético recuado, um Atlético muito defensivo. Depende muito da postura em campo, não necessariamente do esquema tático. Mas, postura, eu acho que o Atlético não pode abrir mão, né? O jogo da Sul-Americana, aquele jogo preocupou muito, mas esquece agora, Campeonato Brasileiro. O Atlético precisa de uma arrancada. Venceu o jogo contra o Cruzeiro, mas precisa de sequência de vitórias, algo que o Atlético não conseguiu ainda nesse campeonato. Boa notícia para os clubes que procuram goleiro de alto nível, mas já antecipo de que se trata de coisa cara. Ederson, goleiro da seleção brasileira e ex-Manchester City, está decidido a deixar o Fenerbahçe. A mudança para o futebol turco não o agradou, assim como também sua família. E o Ederson já comunicou aos seus representantes que gostaria de se mudar de clube depois da Copa do Mundo. Vale a lembrança de que o Ederson foi comprado junto ao Manchester City nessa temporada por 11 milhões de euros. Foram 36 partidas desde que foi contratado. É titular absoluto por lá. E quando eu falo que custa caro, é que além de ressarcir o Fenerbahçe para tirá-lo antes do fim do contrato, que só vence em junho de 2028, há necessidade de se aproximar dos vencimentos do Ederson na Turquia. Por lá, ele fatura 5.750.000 reais por mês. Só a título de comparação, hoje no Brasil, o único que tem salário superior é Memphis Depay, atacante do Corinthians. Caberia no seu time? Você gostaria do Ederson por aqui? Ele chegou a ser especulado recentemente no Cruzeiro, que afirmou não ter capacidade financeira para fazer tal investimento. A bola da vez na Raposa segue sendo o John, ex-goleiro do Botafogo e atualmente no Nottingham Forest. E o Atlético Mineiro começou um processo importante de reformulação e mudanças. Alterações que tiveram início nas categorias de base. Reunião importante nessa quinta-feira sob o comando do Luiz Carlos, que é o chefe da base, já definiu por pelo menos 5 mexidas. E essas demissões deverão prosseguir em outros departamentos, incluindo o departamento de futebol profissional, marketing, entre outros. Já existiram inclusive mudanças até na comunicação e informação de Everton Guimarães, meu amigo e comentarista da TV Bandeirantes. Só para completar sobre o Galo, o Atlético enfrenta o Botafogo nesse domingo com 19 mil ingressos vendidos e a homenagem programada para o Hulk antes da bola rolar. Por que eu falei do Fluminense? Porque Atlético e Fluminense fizeram um acordo em relação ao Hulk. Nessa temporada o Hulk não tem autorização para, com a camisa do Fluminense, enfrentar o Atlético Mineiro na casa do Galo. Ele pode jogar no Maracanã, mas em caso de confrontos de Fluminense e Atlético, Copa do Brasil, Brasileiro, Sul-Americana, enfim, qualquer competição nessa temporada, e o Hulk não tem autorização para estar em campo enfrentando o Galo na Arena MRV. Para 2027 tudo volta ao normal. Vamos falar de público na arena, de jogo importante para você, torcedor, estar lá. Primeiro, os preços dos ingressos populares, a partir de R$29. Então não tem desculpa dessa questão de grana, hein? Então no início do mês, a turma já recebeu, quinto dia útil, é um bom dia para você que não conhece a arena, repito, e você levar a sua mamãe para conhecer também a atleticana. Tá doida para conhecer a arena? E você segurando aí, falando que não tem grana? Pronto, acabou o problema. R$30 você vai lá e assiste o Atlético ao lado do Botafogo. E também, nós já temos aí mais de 20 mil ingressos vendidos, na casa de 22, 23 mil ingressos vendidos. É uma oportunidade de você ajudar o Atlético. A massa já fez isso tantas vezes, Hugo Sérgio.
já gritou tanto, já bateu palma para tanto jogador que talvez nem merecesse em termos de qualidade, que esse time do Atlético agora, tentando sair desse marasmo, de não conseguir encaixar aí 2, 3 vitórias consecutivas, a hora é agora. Venceu o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, tem o Botafogo e o Mirassol em casa. Se engatar aí 3 vitórias, pode subir muito na tabela e se desgarrar da questão da zona de rebaixamento. Então, fica aqui o convite, a convocação para você atleticano, hein? Para levar sua mamãe no campo, é a despedida do Hulk, né? Dar aquele último adeus para o super-herói atleticano que vai para o Fluminense. E o Hulk estará lá por volta de 3 da tarde, né? Vai até as 4 horas, ficando por lá. Então vai ter muita homenagem para ele. Você vai poder gritar lá o Hulk, cantar a música do Hulk. Vai ter fumaça verde, promoção de cerveja. É a hora de você levar a mamãe ou ir com a família, conhecer a Casa do Galo e depois empurrar o Atlético para a vitória. Se não der, na técnica, no campo, vai no gogol, Gustavo. E a Massa já fez isso muitas vezes, viu, Gal? Vários motivos para o torcedor marcar presença nesse jogo de domingo, em especial a despedida de um ídolo, que é o Hulk, Dia das Mães também, para a galera empurrar esse duelo contra o Botafogo e o Galo embalar. Chegar e pegar, quem sabe, uma sequência de vitórias nesse Campeonato Brasileiro. Hugo, eu entendo o torcedor que deu uma desanimada em relação a essa despedida do Hulk, porque o Hulk vestiu a camisa do Fluminense, já não é jogador do Atlético mais. Eu acho que foi até num timing ruim. Acho que seria melhor se o Hulk se ele tivesse sido anunciado depois dessa festa de despedida. Mas entendo também o torcedor que não tá nem aí, que quer lá ver o Hulk e dar sua... mostrar seu carinho, né, toda a sua retribuição ao que o Hulk fez com a camisa do Galo. Eu acho que a grande despedida do Hulk mesmo vai ser depois que ele se aposentar e aí fazer um jogo mesmo festivo com as lendas aí do Atlético, com os companheiros que o Hulk teve na época do Galo. Eu acho que essa vai ser a grande marca da despedida do Hulk. Mas já que vai ter esse evento, beleza, eu acho que o torcedor tem que ir lá mostrar seu carinho. Agora, isso fica em segundo, terceiro, quarto plano. O que importa é o jogo. O mais importante é o Atlético vencer o jogo e isso não pode sair do foco. O Atlético precisa dessa vitória, vai pegar um Botafogo que tá tumultuado nos bastidores, a questão da SAF, mas tem um bom time. Eu não sei como é que vai ser o Botafogo no segundo semestre, né? Se vai se desfazer do time, como é que vai ser. Mas no momento é um bom time. Tem um Danilo, por exemplo, no meio de campo, que pra mim é um dos melhores volantes do futebol brasileiro. Sem não dúvidas. à toa deve estar na Copa do Mundo. Então é jogo difícil pro Atlético. O Alan Franco e o Bernard, eles foram homenageados pelo Atlético hoje, na Cidade do Galo, receberam uma placa e uma camisa. Eles alcançaram recentemente 200 jogos com a camisa do Atlético. E aí então, essa homenagem acontecendo hoje para ambos. Repito, o Alan Franco não estará disponível para domingo, levou o 3º cartão amarelo, mas o Bernard poderá jogar, inclusive como titular. Então fica aí essa homenagem do clube para os 2 atletas que têm representado muito o Atlético neste campeonato brasileiro. O destaque final do Atlético, Paulo Azeredo. O Atlético fecha a preparação para enfrentar o Botafogo neste domingo, sábado. Portanto, neste sábado, a partir das 4 horas da Cidade do Galo. O técnico Barba Domingues vai saber então se poderá contar em definitivo 100% com Coelho, Vitor Hugo e também Cissé. E a partir daí, definir o time do Atlético que vai a campo para pegar o fogão. O torcedor atleticano tem comprado a ideia e mais de 22 mil ingressos já foram vendidos. O Atlético então esperando casa cheia, em torno de 35 mil torcedores na despedida de Hulk do Atlético e também neste compromisso importante do Campeonato Brasileiro. Fala massa, finalizando aqui mais um vídeo do canal. Agradeço a todos aí pela companhia, por assistir o vídeo até aqui, pela preferência ao canal. Muito obrigado, você que curtiu o vídeo. Deixa o like para dar aquela força pro canal, agradeço demais a vocês, tá bom? E você que tá chegando agora e não conhece o canal, é atleticano e não se inscreveu, fica aí meu convite, tá? Se inscreva no canal, deixa o seu like para dar aquela moral pro canal, continuar crescendo. E não esqueça, é muito importante, ativa o sininho de notificação para você não ficar de fora de nada que sai aqui no canal, tá? Todos os dias tem notícias do Galo, de domingo a domingo, sempre atentos às notícias e aqui a gente atualiza vocês sempre de tudo que acontece no Galo, então não esqueça de ativar o sininho de notificação, muito importante, tá bom? Fiquem à vontade para estar deixando sua opinião em relação a tudo que foi falado aí no vídeo, tá no espaço de comentário do canal. A gente olha todos os comentários e a participação de vocês é muito importante aqui pro canal, tá bom? Ajuda demais o canal a continuar crescendo. O YouTube entende que as notícias estão sendo relevantes
para os torcedores e buscam mais torcedores do Atlético para esse canal, indicando assim o canal cresce cada vez mais. A gente só tem de agradecer pela preferência de vocês estarem aqui conosco e mais uma vez eu agradeço a todos, tá bom? Forte abraço, fica aqui. Um forte abraço para quem fica, tá bom? Assim que surgir notícia a gente volta e coloca aqui para vocês, tá bom, Massa? Valeu, Massa, tamo junto.